Olá, eu sou o João Carlos Micheletti e esse é o Santa Ciência, o podcast de ciências do Colégio Santa Cruz. As origens da espécie humana sempre despertam curiosidade. Hoje, sabemos que a nossa espécie é muito mais aparentada aos chimpanzés, gorilas e orangotangos. Mas como se deu a diferenciação entre essas 4 espécies atuais a partir dos ancestrais comuns? Sem uma máquina do tempo, seria possível compreender como essas espécies surgiram? Bom, esse é o trabalho árduo e muitíssimo interessante dos paleoantropólogos. A paleoantropologia estuda as linhagens ancestrais da espécie humana e é um ramo da ciência em que os cientistas se dedicam ao passado. Mas e o futuro da nossa espécie? Será que os avanços tecnológicos conquistados pela humanidade interromperam nosso processo evolutivo? Os alunos Eduardo Halal e Pedro Gabriel se interessaram por essa temática e foram estudar. Além disso, conseguiram conversar com a professora doutora Mercedes Okumura, uma cientista especialista no assunto. Aproveitem o podcast. Você já parou para pensar em como é que a gente chegou no ponto evolutivo atual? Ou até como é que a gente vai ser daqui a milhares de anos? Nesse podcast você irá descobrir tudo isso e muito mais. Então vem com a gente para o projeto Santa Ciência. Bem-vindos ao projeto do Santa Ciência. Nesse podcast, eu, Pedro Gabriel, junto com meu amigo Eduardo Halal, estamos aqui para comentar e discutir um tema essencial da ciência, a evolução humana. Vamos passar por todas as espécies e processos evolutivos que já existiram e até mesmo comentar as complicações sobre uma possível evolução humana. Bom, para começar eu vou dar uma pequena introduçãozinha aqui de como é que foi a evolução humana. Só para reforçar, eu acho importante dizer que essas espécies que eu estou dizendo não necessariamente surgiram uma da outra. Ou seja, não é porque eu vou citar que uma espécie surgiu depois da outra que ela é uma descendente direta, que ela, enfim, surgiu a partir daquela espécie diretamente, tá bom? A gente só vai citar aqui as espécies mais importantes em ordem cronológica para a evolução humana, tá bom? Bom, o hominídeo mais antigo conhecido é o Australopithecus afarensis, que viveu há cerca de 3 bilhões de anos atrás lá na África, sendo a primeira espécie a descobrir o fogo e utilizá-lo a seu favor. Depois disso veio o Homo habilis, o qual foi o primeiro a utilizar ferramentas de pedra lascada, gerando seu nome habilidoso. Um tempinho depois surgiu o Homo erectus, que se destacou pela criação de ferramentas mais complexas, utilizando madeira, pedra e ossos. Por fim, existiu o Homo neanderthalensis, o qual conseguia se adaptar a condições climáticas extremas. E após todos esses anos e espécies diferentes, nós surgimos, os Homo sapiens, a espécie com o cérebro mais bem desenvolvido até hoje. Isso tudo que o Eduardo disse foi consequência do processo evolutivo humano. Porém, não é somente a espécie humana que evolui, diversos outros tipos de seres vivos também. Dentro da evolução, existem diversos processos que podem ocasionar a mudança entre gerações e gerações. Nesse sentido, seria interessante explicar quais são esses tipos de transformações. Segundo o Instituto de Biociências da USP, a evolução biológica, em termos simples, é a descendência com modificação que se dá gradualmente. Essa definição engloba evolução em pequena escala e evolução em larga escala. A evolução nos ajuda a entender basicamente a história da vida. Evolução biológica não é somente uma questão de mudanças pelo tempo. Muitas coisas mudam com o tempo. Árvores perdem suas folhas, cordilheiras ascendem e erodem, mas esses não são exemplos de evolução biológica, pois não envolvem a descendência através da genética. A ideia central da evolução biológica é de que toda vida na Terra compartilha o mesmo ancestral, assim como você e seus primos compartilham a mesma avó, por exemplo. Através dos processos de descendência com modificação, do ancestral comum inicial e suas gerações seguintes, foram surgindo as diferentes espécies que formam a enorme diversidade que vemos documentadas nos registros fósseis e à nossa volta no dia de hoje. A teoria da evolução permite que enxerguemos as espécies como parentes, uns mais distantes, outros mais próximos, humanos, carvalhos, beija-flores e baleias. Para complementar, existem diversos tipos de evolução.
Entretanto, não iremos nos aprofundar muito no tópico, já que não é um foco do podcast. Primeiro, é importante citar que a especiação é o processo de surgimento de uma nova espécie a partir de um ancestral, que divide a linhagem em duas ou mais espécies diferentes. Nesse sentido, para que a especiação ocorra, é necessário um evento que acabe por diminuir o fluxo gênico. Com isso em vista, esse processo se dá por diversos fatores diferentes. Um deles é o isolamento geográfico ou alopático. O conceito consiste no impedimento do contato de indivíduos de uma mesma espécie por meio de uma barreira geográfica, como um rio, por exemplo, separando-a em dois grupos. Em virtude disso, há uma diminuição nos índices reprodutivos e, consequentemente, no fluxo gênico. Por conseguinte, as espécies podem desenvolver aspectos diferentes, levando ao processo de especiação. O segundo processo seria a deriva genética. Para compreendermos melhor esse e outros conceitos, é necessário que se tenha conhecimento do que são os alelos. Estes são formas alternativas de um mesmo gene. Com isso em mente, o processo de deriva genética se dá quando a frequência dos alelos de uma população se altera devido ao acaso, acarretando em uma menor ou maior presença de uma característica específica na espécie. E muito além disso, outro processo que pode levar à evolução é a mutação, que se dá por meio da variação aleatória dos alelos de uma população, ocasionando em uma transformação que se diferencia uma espécie da outra. Em outras palavras, é quando uma espécie se adapta devido a uma mudança de característica decorrente de uma mutação de alelos. Por fim, existe também a seleção natural, que consiste na triagem de indivíduos que estão mais adaptados às condições ecológicas. Nesse sentido, a seleção seria realizada naturalmente de acordo com a capacidade de reprodução e de sobrevivência de um determinado indivíduo. Mas para onde iremos agora? Em que pontos podemos evoluir e de que maneira? As respostas para isso são diversas e várias teorias sobre o assunto circulam pelo mundo. Todavia, uma das teorias mais famosas atualmente é a de Ian Pearson, um futurólogo contratado pela revista British Telecom para prever como se daria essa transformação. O caminho encontrado por Pearson mostra uma evolução baseada na tecnologia, sendo uma espécie de fusão entre humano e máquina. Ele apresenta as três próximas fases de evolução: o Homo cibernéticos, que teria o organismo humano somado a microchips, o Homo híbridos, o qual teria mutações genéticas que facilitariam a implementação de nanotecnologia, e por fim, o Homo machinos, uma espécie na qual as máquinas fariam parte da própria composição do corpo humano. Para nos auxiliar hoje, eles apresentam a professora Mercedes Okumura, responsável pelo Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos da USP e especialista em genética e biologia evolutiva, com linha em pesquisa em bioantropologia, evolução biocultural e evolução humana. Com muita surpresa, ela aceitou nosso convite de participar nesse podcast do Santa Ciência e estamos muito lisonjeados com sua presença. Assim, temos algumas perguntas para fazê-la. Bom, primeiro eu gostaria de pedir que você se apresentasse. Acho que fica um pouco melhor para o público conseguir entender. Então, por favor. Legal. Conforme já foi falado, meu nome é Mercedes Okumura, sou coordenadora do Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos da USP, e nesse laboratório nós trabalhamos com evolução humana, incluindo aspectos bioculturais da nossa evolução. Então, nesse sentido, os nossos projetos vão desde entender o povoamento das Américas, como viveram os grupos pré-históricos humanos, né, no atual território brasileiro, e tudo isso a partir do registro arqueológico, né, do registro das coisas do passado. Então, isso inclui os esqueletos humanos que foram sepultados, né, então esses indivíduos que viveram e morreram no passado, e também os elementos culturais desses grupos, ou seja, as coisas, né, que eles faziam e usavam. Então, por exemplo, pontas de flecha para caçar, ou os vasos de cerâmica, né, que aparecem mais tardiamente na pré-história. Então, a ideia é que nós queremos entender, por exemplo, como que era a distribuição desses grupos humanos no território, como que as culturas passadas mudaram ao longo do tempo, e por que elas mudaram, né? E também entender se, em termos biológicos, também aconteceram essas mudanças. Então, o importante é a gente saber que não dá para a gente entender humanos separando a parte biológica da cultural, né? Então, é por isso que nós, no laboratório, trabalhamos sob essa abordagem
da evolução biocultural. Perfeito, muito obrigado. E bom, a gente gostaria aqui de fazer algumas perguntinhas para você, para que, enfim, você possa descrever um pouco o seu trabalho e que você possa ajudar um pouco na nossa conclusão do podcast. Bom, primeiro de tudo, a gente queria saber mais ou menos quais são as outras linhas, o que é estudar nessas outras linhas de pesquisa, porque a gente já sabe bem o que significa a evolução humana, mas o que exatamente você investiga nas áreas de bioantropologia e na evolução biocultural? Bom, de forma específica, né, nós temos alguns projetos, a maioria deles voltados à região sudeste, né, incluindo, claro, o estado de São Paulo, onde nós trabalhamos com mais vigor. E esses projetos, então, por exemplo, eles tentam olhar para as mudanças ao longo do tempo, em termos biológicos, desses grupos humanos pretéritos. Então, por exemplo, nós podemos traçar essas mudanças, tanto em termos da morfologia desses esqueletos, como também em termos do que agora nós chamamos de DNA antigo. Né? Então, nós podemos olhar para o DNA desses esqueletos antigos e entender, por exemplo, se houve mudanças em termos biológicos desses grupos no passado. E a ideia de olhar para essas mudanças biológicas é também tentar entender se mudanças biológicas são necessariamente atreladas às mudanças culturais. Né? Então, o que você encontra em termos das coisas, né, que os pesquisadores chamam de artefatos, mas os artefatos nada mais são do que as coisas, né, as coisas que esses grupos faziam e que eles usavam. Essas coisas têm muito a ver com a identidade desses grupos do passado, né, assim como hoje em dia a gente olha para as camisas de time de futebol e aquilo tem uma identidade dependendo de cada time, né, ou como a comida também acaba sendo, né, um marcador de grupo, um marcador de identidade. Igualmente, as coisas que esses indivíduos faziam e usavam também podem ser usadas, né, para entender essas possíveis mudanças culturais ao longo do tempo. Ótimo, muito obrigado. E sobre isso que você falou, que vocês estudavam mais os povos do passado e seus artifícios, essas coisas assim, você acha que no futuro a evolução humana ainda vai acontecer? Se a espécie humana ainda vai evoluir? E se você, caso acredite em uma possível evolução, você tem alguma perspectiva para a próxima espécie? Bom, essa é uma pergunta muito comum, né? Que as pessoas elas querem que o pesquisador tenha assim, uma bola de cristal para entender, né? O que vai acontecer no futuro da humanidade. Então, a primeira coisa importante é nós entendermos que a evolução ela é um processo contínuo, tá? Então, claro, você olha para as populações atualmente e você, assim, às vezes você não enxerga essa evolução acontecendo, mas ela está acontecendo, né? Então, o que é importante? Enquanto nós, Homo sapiens, não estivermos extintos, nós seguiremos evoluindo, tá? Isso por quê? Vocês devem ter estudado, né, que para que a evolução biológica aconteça, você precisa de 3 elementos, né? Que é variação. Essa variação tem que ser hereditária e você tem que ter a reprodução diferencial dos indivíduos, né? Eu acho que vocês estudaram isso no colégio. Então, olhem para as populações de Homo sapiens no mundo, e não estou nem falando no passado, estou falando atualmente, né? E vejam como existe uma variação importante, né? Tanto em termos genéticos, como também em termos de expressão, dessa variação em termos morfológicos, né? Parte dessa variação, ela é realmente hereditária, e se vocês olharem, né, para as taxas de natalidade, fertilidade, mortalidade, né, dos diferentes países, digamos assim, dos diferentes grupos humanos, vocês veem que existe uma reprodução diferencial, né? Então, a evolução, ela continua acontecendo em nós, Homo sapiens.
E aí a gente pode também pensar nos exemplos mais recentes, né? Então, com a pandemia do coronavírus, nós, por exemplo, percebemos que tem fatores importantes que podem determinar a mortalidade maior de indivíduos, né? E esses fatores, nós sabemos que no caso dos humanos, eles são tanto biológicos quanto culturais, né? Então, nós agora sabemos que tem determinados alelos, né? Ou seja, tipos ou variantes de genes, que podem estar relacionados a quadros mais leves ou mais graves da infecção pelo Covid-19, né? E isso vale para outros patógenos também, né? Patógenos que agora nem sempre são tão importantes, né, tão em destaque aí quanto o coronavírus. E o que é importante também é que, como eu já falei, no caso de humanos, os fatores sociais também são importantes na evolução, né? Então, a gente pode ainda usar essa pandemia do coronavírus como exemplo, em que nós vemos que grupos com piores condições socioeconômicas são mais atingidos, né? Então, assim, esse é um exemplo mais recente, né, de como humanos realmente continuam evoluindo e tudo que está vivo continua evoluindo. Ok, muito obrigado. E bom, seguindo um pouco essa questão dos alelos e de evolução, a gente queria saber um pouquinho quais que foram os processos evolutivos relacionados com a evolução humana. Se foram, por exemplo, a deriva de fluxo gênico, a seleção natural, a mutação ou algum outro, né? E se seria possível, né, nas próximas evoluções humanas, se é possível traçar quais desses processos evolutivos também vão ser fatores-chave para a especiação humana, né? Bom, é assim, todos os elementos que você citou, né, então a seleção, a deriva, né, a migração e a mutação, eles podem ser importantes, né, e é bem difícil você separar um único elemento como sendo o único elemento atuante, né, num processo evolutivo, como sendo o mais importante. Agora, se a gente olhar para o mundo recentemente, nós vamos perceber que a migração, né, de populações humanas parece ser algo muito importante na nossa história recente, né? Então, assim, eu destacaria a migração em termos de história recente como um elemento importante para esse nosso processo evolutivo, né? Lembrando que a migração, ela introduz novas variações, né? Ela introduz variação na população de destino, né? Então, assim como a mutação, ela é um elemento relacionado ao aumento de variação. Agora, o que é importante também é a gente lembrar que nem sempre a evolução biológica vai levar à formação de uma nova espécie, né? Eu acho que talvez o livro do Darwin tenha colado, né, esses dois conceitos na nossa cabeça, mas não necessariamente a evolução leva à especiação, né, à formação de uma nova espécie. Então, no nosso caso, né, de Homo sapiens, eu acho que é um pouco difícil a gente se transformar em uma nova espécie, né? Para muitos pesquisadores que trabalham com especiação, eles propõem que você precisaria ter uma população um pouco isolada e que começasse a acumular muitas diferenças em relação às demais populações de Homo sapiens, o que no nosso mundo globalizado parece ser um pouquinho difícil, né? E aí, nessa mesma linha, fica muito difícil saber, né? Primeiro, difícil saber se vai ou não ter especiação. Ela parece improvável. Mas também, como a evolução é um processo contínuo, fica difícil também saber quais serão as características desses Homo sapiens no futuro, né? Então, a gente tem alguns pesquisadores tentando fazer uma previsão sobre a cara desses humanos, baseada no crescimento populacional que a gente vê atualmente de determinados grupos, né? Isso inclui de forma importante os grupos no que é agora a China e no que é a Índia, né? Mas esse tipo de exercício de futurologia realmente não é muito científico, né? Então, pesquisadores
não se atrevem muito a prever com precisão como que serão esses humanos no futuro. Ótimo. Ainda estava muito curioso sobre essa questão do futurólogo que a gente viu na internet, que estava rodando muito. Mas essa a parte, né? A gente queria fazer uma outra perguntinha, que a gente queria mais saber sobre o trabalho lá do seu laboratório, dos pesquisadores, que se eles estão conduzindo algum tipo de pesquisa relacionada ao tema de próximas espécies humanas ou a evolução da espécie humana, dos Homo sapiens. Bom, então tem algumas diferenças, né? Uma coisa é você estudar a evolução humana e que não necessariamente tem a ver com estudar especiação em humanos, né? Então, o que os pesquisadores de evolução humana fazem é tentar, em termos, né, se a gente pensar nessa questão de possíveis próximas espécies humanas, né? O que a gente pode destacar, talvez, sejam as descobertas de novas tecnologias que nos permitam modificar o processo evolutivo, tá? Essa modificação do processo evolutivo não precisa passar por tecnologias, assim, dos anos 3000, né? Então, qualquer coisa que realmente impeça, por exemplo, a seleção natural de atuar, já é uma modificação do que seria o processo evolutivo natural, né? Então, a gente pode pensar, as vacinas nos dão imunidade de forma artificial, né? Então, elas são um contraponto ao que seria a seleção natural. E daí você tem todo tipo de tecnologia também mais avançada, né? Então, para quem acompanhou aí o Prêmio Nobel desse ano, que foi o desenvolvimento da tecnologia de CRISPR, né, que é uma espécie de uma tesourinha, né, que te permite editar, né, permite que você modifique partes do genoma de um organismo, né? Então, essas tecnologias, na verdade, elas, de alguma forma, estão relacionadas, né, a essas tentativas de modificação ou de tentar frear o processo evolutivo, né, especialmente o que seria aí a seleção natural, que eliminaria, né, indivíduos menos aptos. Então, não necessariamente a espécie humana, assim, sofre por uma grande evolução de mudar de outro tipo de espécie, mas essas coisas que a gente vive hoje em dia, essas tecnologias já influenciam no nosso processo evolutivo? Claro, influenciam. Você pode pensar, né, como que era um mundo sem saneamento básico, sem vacina, sem pasteurização, sem antibiótico, né? Tudo isso para muitas parcelas, né, da população humana em muitos países, tudo isso é absolutamente normal, natural e quase todo mundo tem acesso, né, em alguns países. Mas essas são, de certa forma, maneiras até que relativamente simples, né, de você modificar esse processo evolutivo, né? Então, quer dizer que você pode diminuir a mortalidade infantil, você pode acabar, então, trazendo uma melhoria, né, nas condições de saúde e, eventualmente, claro, né, esses indivíduos, eles vão contribuir, né, com os processos evolutivos, tendo filhos, né, para as próximas gerações. Então, você vê, são elementos relativamente básicos, né, e que podem ser muito importantes, sim, para frear o que seria, assim, uma seleção natural totalmente desgovernada, digamos assim, né, totalmente natural, biológica, enfim. Entendi, muito obrigado. E por fim, eu queria fazer uma pergunta relacionada ao futuro mesmo, que nem a gente já está discutindo um pouquinho. Bom, acredito que você já tenha respondido um pouco, então eu vou para um caminho um pouco diferente. Você comentou que os trabalhos de futurólogos não têm muito embasamento científico, então que eles não podem muito ser levados a sério. Mas, ao mesmo tempo, a sua fala ela contempla
o fato da tecnologia estar, de certa forma, freando a seleção natural. Então, você acha que a tecnologia ela serve como uma maneira de, por exemplo, amenizar alguns processos evolutivos e também encontrar novas maneiras de evolução? Claro. O que é importante, né? Esses trabalhos de futurologia, eles são muito... eles têm um apelo grande ao público. Por quê? Porque todos nós queremos saber o que vai acontecer no futuro, né? Então, qualquer previsão, né? Isso passa, assim, desde você ler o horóscopo até você fazer esses exercícios de futurologia um pouco mais densos, digamos assim. Qualquer previsão, na verdade, nos dá um conforto muito grande, né? Eu acho que nós temos essa necessidade de saber o que vai acontecer no futuro. O que não necessariamente, bom, eu não sei se saber o que vai acontecer no futuro é bom. Eu acho que a ciência consegue prever algumas coisas que podem acontecer no futuro, né? Então, o aquecimento global é uma delas. E nem por isso todo mundo fica super preocupado, né? Então, eu acho um pouco ofensivo, né? Que às vezes esses exercícios de futurologia não são nem tão bem embasados, as pessoas prestam muito mais atenção nisso do que em cientistas te dizendo, olha, se continuarmos nesse ritmo, pelos nossos modelos, vai acontecer isso, isso, isso. Agora, em termos da tecnologia, né, claro que nós podemos pensar em tecnologias que poderiam ser muito úteis para nós no futuro, aliás, no presente, né, isso inclui as tecnologias de comunicação, é claro, né, aliás, esse podcast só está sendo feito graças a isso, né, e sim, também destacar, né, a tecnologia aplicada à produção de alimentos e à saúde e ao bem-estar das pessoas, né. Então, outra coisa importante também nesses exercícios de futurologia é que eles sempre contemplam invenções que são consideradas, né, quando forem realmente feitas, que elas vão ser super úteis e vão ser usadas por todos, né? Mas, assim, historicamente, a maioria das invenções que a gente acha super útil hoje em dia, nem sempre foi considerada, né, assim, quando foi criada, né? Então, se vocês derem uma olhada na história, né, da invenção da luz elétrica, do automóvel, até mesmo os computadores, né, que é agora uma coisa do século XX, nem sempre essas criações elas foram consideradas como super importantes ou super úteis, né? Então, assim, eu pessoalmente acredito que nós somos muito ruins para prever o futuro, ou até mesmo para prever o que pode ser uma invenção importante para nós no futuro, tá? Eu acho, é claro, né, que essa relação entre humanos e máquinas deve continuar sendo importante, né, nossos celulares são praticamente as extensões do nosso corpo, né, nos permitem gerar informação, gerar conhecimento, nos permite nos comunicarmos com outras pessoas, né, então, assim, eu não quero dizer que a tecnologia não possa ser importante para a nossa sobrevivência no futuro. Eu só acho que, voltando, né, ao Ian Pearson, no mundo no qual muitas pessoas sequer têm acesso a saneamento básico, me parece que tem etapas muito mais importantes a serem cumpridas antes da gente garantir acesso igual de todas as pessoas a essas tecnologias, né? Então, assim, a ideia de que você pode viver eternamente através da transmissão do conteúdo do cérebro para um HD. Bom, primeiro você tem que implementar essa tecnologia e depois você tem que garantir acesso igual, né? Só que nem as coisas mais básicas nós humanos conseguimos dar acesso igual, né, para todos. E aí, ainda indo um pouquinho, né, na esteira da entrevista do Ian Pearson, tem um problema que é mais filosófico do que científico, né? Então, assim, qual que é o valor da vida se a gente pudesse viver eternamente, né? Essa é uma pergunta, assim, que escritores, filósofos, né, ao longo dos séculos têm discutido, e é importante a gente também pensar nisso, né? Apesar de não ser nenhum problema científico, per se. Com certeza. Agora,
tudo isso, né, eu vou parecer, então, muito pessimista em termos dessa análise do futurólogo, né, mas eu também acho importante pensar, né, como essas tecnologias bem futuristas mesmo, também podem nos ajudar a viver melhor, né, então, atualmente a gente já tem alguns exemplos, né, não são assim que estão disponíveis para todos, mas, por exemplo, tem uns implantes que permitem uma pessoa daltônica enxergar cores, né, então, assim, tem realmente, né, essas coisas que a gente acha que são do ano 3000, e que podem realmente ajudar, né, indivíduos com determinados problemas a ter uma vida melhor, né, quanto a isso não resta dúvida. O segredo é realmente garantir, né, que essas tecnologias elas estejam acessíveis, né, para todas as pessoas. Ok. Bom, acho que é mais ou menos isso. Queria agradecer novamente a sua presença aqui, realmente é muito importante para a gente, principalmente para a credibilidade desse podcast. Então, em nome de todo o Santa Cruz e até mesmo da nossa equipe aqui de produção, queria agradecer você. Queria agradecer muito pela sua presença, porque é muito importante a gente ter alguém que é um especialista realmente falando sobre esse assunto. Além do que vários estudantes que pesquisaram isso. Eu acho que a importância de uma pessoa que fale realmente como um profissional, como uma pessoa que trouxe esse assunto para a vida, eu acho que é muito importante. Bom, eu aqui agradeço a oportunidade, né, gostaria também de parabenizá-los pela empreitada, né, pelo projeto, que acho que é importante nós divulgarmos ciência, né, falarmos sobre ciência e sempre tentar desmistificar um pouco, né, tanto essas ideias que são muito lugar comum em ciência, né, então, será que nós continuamos evoluindo, né, será que o Homo sapiens continua evoluindo? E também mostrar que cientistas são também pessoas, né, que gostam de falar de ciência, que gostam de se comunicar com o público, então, havendo o público interessado, nós estamos sempre à disposição para isso. Obrigada. Bom, então para finalizar nosso podcast, acho que é interessante que a gente faça uma pequena recapitulação de como é que foi, o que a gente falou aqui. E então a gente abriu o podcast comentando um pouco de como é que começou, como é que foi essa evolução humana até o ponto atual, né? Passando desde o Australopithecus afarensis lá atrás, há 3 milhões de anos, até nós atualmente, né, os Homo sapiens. Depois disso a gente comentou um pouquinho de quais são os principais processos evolutivos que se deram ao longo da história, enfim. Como por exemplo, a deriva genética, a seleção natural, etc. Depois disso, a gente também apresentou um pouquinho das ideias de Ian Pearson, né, um futurólogo contratado pela British Telecom para fazer algumas previsões, e ele comentou de 3 possíveis espécies que se dariam, né, que a gente evoluiria por meio da tecnologia. E por fim, a gente entrevistou a professora Mercedes Okumura, que esclareceu algumas coisas para a gente, como por exemplo, disse que a gente não chegou a um platô ainda, a gente provavelmente vai evoluir, a gente está em constante evolução ainda, e que provavelmente o que vai ser o principal aspecto que vai acabar alterando algumas características nossas vai ser a migração, ok? Além disso, ela comentou que é praticamente impossível você conseguir prever como é que vai ser essa próxima espécie humana, porque a gente não tem uma bola de cristal, ok? Então não tem como a gente ter embasamento científico o suficiente para conseguir prever como é que vai ser daqui a 2000 anos nossa espécie, ok? Bom, esse foi o nosso podcast. Nós queremos agradecer muito a Mercedes Okumura e nosso professor João Carlos por ter nos auxiliado durante a criação desse podcast. E espero que vocês tenham aprendido e gostado desse podcast, pois é uma coisa muito importante para mim e para o Eduardo. Bom, é isso. Tenha uma boa tarde.